prova se foi aqui, se foi aqui, se foi lá, mas com certeza nós estamos em Jope. Os arqueólogos, eu sempre falo assim, eles sempre procuram três sinais para falar que o lugar é esse lugar que está escrito na Bíblia. Eu tenho 4. Se eu falo sobre os arqueólogos, eles querem o nome da cidade, Jafo, Jope, mesma coisa, V. Encontraram aqui cerâmicas? Sim. Cerâmicas de muitas épocas da cidade? Sim. Então tenho já V. Terceira, encontraram moedas? Sim. Encontraram moedas de várias épocas? Ok, então eu tenho. Isso aqui são três temas que os arqueólogos eles procuram no lugar para saber se é verdade pela Bíblia ou não é verdade. Eu tenho 4. O 4 para mim, que é muito importante também, é a tradição. Se durante milhões, mil e mil anos, a população vem e ora e pede no lugar, quem sou eu para falar que não é aqui? Então, eu uso isso muito. Então, tem a força do lugar, tem a força do nome, mas tem a força da tradição da pessoa. E nós sabemos isso. Então, nós estamos aqui no lugar que está escrito aqui a casa do Simão. Curtidor é uma pessoa que trabalha com o sicômoro, que para alisar também o couro. Curtidor vem da palavra couro. E a fruta do sicômoro, não o amendoim que deram para vocês. Essa aqui foi uma coisa nova, mas tudo bem. Parece a forma de um figo que ajuda para alisar o couro. Então, Carol, agora vamos escutar o que aconteceu aqui, por favor. Pode ficar aqui. Fica no púlpito aqui. Bem, estamos aqui então, neste lugar histórico, né, onde aconteceu esse fato, né, muito importante, que começa com a história do centurião Cornélio, né. Eu quero ler aqui a palavra de Deus em Atos capítulo 10, verso 1, para nós entendermos o que aconteceu aqui. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou.
E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Então aqui nós vemos que Deus, ele tem um propósito na vida das pessoas, né? Como nós vemos aqui na vida de Cornélio, que ainda não era convertido, né, ao cristianismo, mas era um homem temente a Deus, né? Fazia as suas orações, ajudava as pessoas necessitadas e era amigo dos judeus, né? Era um romano, não era um judeu, mas ele temia a Deus. E por ele temer a Deus, nós vemos que Deus então chama Pedro, né, para ir até a casa de Cornélio. E Pedro, sendo judeu, ele não poderia entrar na casa de uma pessoa que não fosse judeu, né? Mas Deus então dá aquela visão para Pedro. E Pedro não entendeu aquela visão que ele teve. E ele ficou pensando: mas o que Deus quer me mostrar através desta visão? E Pedro, pensando naquela visão, então logo ele escuta a voz daqueles homens chamando ele. E ele então pergunta, né, por que eles vieram até ali para levar ele até Cesareia. E então eles contam o que havia acontecido, e Pedro agora ele passa já a entender o que Deus estava falando com ele através daquela visão. Interessante que Pedro, quando vê aquela visão, e o Senhor fala para ele: Pedro, mata e come. E ele diz: mas Senhor, eu nunca comi coisa impura ou imunda, né? Mas Deus diz assim para ele: nunca faças comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Então quem purifica, né, a nossa vida, quem purificou as nossas vidas foi Deus, né? Deus, ele nos purificou através do quê? Do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então, Cornélio ali já estava purificado pela sua fé, né, em Deus que ele tinha, mas ainda faltava algo para completar a bênção de Deus na sua vida. E Deus então manda ele chamar Pedro. E para que Pedro então fosse até ali, Deus deu aquela visão para ele, para que quando ele chegasse ali, ele não duvidasse daquilo que Deus estava fazendo. Então veja como que Deus trabalha de uma forma diferente do homem, né? Porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos são como os caminhos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos, né? E os seus caminhos também mais altos do que os nossos caminhos. Então nós vemos que Pedro, como a Riva disse, ele estava nessa região, né? Poderia realmente ser aqui nesse local. Nós estamos em frente, né, do mar. De frente do mar, né? Na casa de Simão, o curtidor. E aqueles homens chegam aqui e então
fala com Pedro e ele então vai, né? Por que que ele vai? Porque ele passa já a entender aquela visão que Deus tinha dado para ele. E interessante que quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio não estava sozinho. Ele havia chamado os seus amigos, né, vizinhos, e estava todos ali para ouvir a palavra de Deus. Então veja que Cornélio, ele realmente não queria a bênção de Deus só para ele. Ele queria para os seus amigos, para os seus vizinhos mais íntimos, né? Para que eles também fossem abençoados. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Por isso que Jesus diz, de graça recebei, de graça dai-vos, né? Nós não podemos querer a bênção de Deus só para a nossa vida. E eu creio que nós viemos aqui, né, receber bênção de Deus e vamos levar também para a nossa família, para os nossos amigos, né? Para todos aqueles que a gente sabe que Deus tem uma grande obra nas suas vidas, né?